Olá, pessoal do 247, amigos e amigas. Muito bom estar aqui de novo com vocês. A gente está começando aqui hoje, no dia 28, mais um Léo ao Quadrado. Eu sou Daphne Asta, estou aqui com Leonardo Estopa, e hoje a gente vai falar dessa declaração do Bolsonaro, que num vídeo, na época da campanha, disse que a Amazônia é nossa e foi extremamente racista nas suas declarações. A gente vai falar da sentença do sítio de Atibaia, né, que é similar à que foi anulada hoje pelo STF, no caso do Aldemir Bendini. Então, abriu aí um precedente para o Lula pedir anulação também para ele. A gente vai falar que o Bolsonaro disse que a crise com Macron é uma disputa entre direita e esquerda, como se o presidente francês, que é de direita, fosse da esquerda. Então, mais uma fake news aí do Bolsonaro. E a reação à política de devastação da Amazônia, com 18 marcas, mais de 18 marcas, que suspenderam a compra do couro brasileiro, entre outras notícias. Então, vou começar aqui com o Léo. Tudo bem, Léo? Como é que você está? Tudo jóia, Daphne? Como é que estão as coisas por aí? A gente fica cada vez mais impressionado, né, com essas surpresas aí do Bolsonaro, essas coisas que estão acontecendo, mas um pouco entusiasmado com essa virada, né, que a gente está sentindo nesse momento. Você está entusiasmado, Léo? Eu tô, não sei não, eu tô vendo que o Moro está caindo, o Bolsonaro está caindo aí vertiginosamente, a popularidade dele, né? Mas, enfim, eu ainda estou assim, sob estado de choque. Acho que a gente já poderia começar falando desse nosso vídeo aí, que a gente tem uma matéria no 247, que foi colocada agora há pouco, à tarde, falando desse vídeo, que é um vídeo antigo, tá, gente? É um vídeo gravado antes das eleições e que voltou a circular nas redes sociais por conta dessa crise na Amazônia, né? Eu e Estopa aqui já falamos várias vezes que o Bolsonaro não é nem um pouco nacionalista, não está nem um pouco esse discurso dele de guardar a Amazônia, de proteger a Amazônia, de dizer que o Macron está querendo atacar a Amazônia. É uma hipocrisia danada, porque a gente sabe que ele não é nem um pouco nacionalista, é um governo de entreguistas, não é verdade? Então, agora, as pessoas das redes sociais resgataram aí esse vídeo em que claramente o Bolsonaro diz que a Amazônia não é mais nossa, tá? E depois, quando ele fala que o Brasil se encheu de haitianos, São Paulo se encheu de haitianos, ele completa com a pérola. Abre aspas, eu nunca vi japonês pedindo esmola. É uma raça que tem vergonha na cara. Então, o vídeo está lá na nossa home, quem quiser assistir depois. Deixa eu colocar a lacração para rodar aqui. Então Deixa eu tá, vai colocar lá. aqui que eu posicionei aqui. Vamos lá. Olha. Ele é fascista, ele é xenófobo. Agora eu vejo imbecis. Olha a França, que coisa linda, uma seleção multirracial. Vamos dar 10 milhões aqui de venezuelanos, o pessoal do norte da África. Vamos dar 10 milhões aqui, vai ser campeão, quem sabe, em 2022, 2026, que legal, hein? A gente bota mais 20 milhões aqui dentro. Uma política completamente diferente. Como é cheio de haitiano aqui em São Paulo. Vai me falar que o cara gritou, um pedaço gritou. Se fosse da Suécia, você não estava criticando. Foi imbecil, estou cheio da Suécia, daquele rico desse lixo aqui. Muito chapa por aqui. Isso é muita piada, brincadeira de japa. Vamos fazer. Eu nunca vi um japonês pedir esmola. É uma raça que tem vergonha na cara. Tem me aproximado do governo americano, sim. Já tive reuniões com embaixadores. O que eu tratei? A Argentina falou que as Malvinas eram deles em 82 e perderam. A Amazônia é nossa? Com todo respeito. Só uma pessoa que não tem qualquer cultura não fala de ela. Não é mais nossa. Lacração total, né?
Lacração total, né, Daphne? Você viu como é que as pessoas aplaudem quando o Bolsonaro lacra, quando o Bolsonaro solta palavras pesadas, principalmente palavras que humilham os africanos e que destacam a grande qualidade dos povos brancos europeus? Isso é o presidente, isso é o cara que venceu, isso é a campanha dele, né? Quando a gente pensa, o que será que aconteceu? O que aconteceu é que o povo votou nesse cara aí, ó. Ele não escondeu o que ele era. Toma que o presidente é teu, né? Dá vontade de falar assim, né? Toma que o presidente é teu. Exatamente. Nesse momento a gente precisa concordar que tem alguma coisa errada, a gente tem que pagar por ter feito bagunça nas eleições, porque olha o que venceu como presidente do Brasil, né? Vamos cair na real. A situação de autodeterminação dos povos, autodeterminação territorial, na época da Guerra das Malvinas, não é a situação de hoje. Falar que você pode comparar a realidade, por exemplo, do pseudo-descobrimento do Brasil, que era muito fácil chegar e falar essa terra é minha e declarar aquela terra como sua, com a realidade de hoje, que, obviamente, as divisas estão bem delimitadas, é uma coisa completamente diferente. A prova que o Bolsonaro sabia que a Amazônia era nossa é que ele está criando condições para perder. Ou seja, para entregar a Amazônia, ele está criando um monte de problemas na Amazônia. Ou seja, se continuasse da mesma forma, a Amazônia continuaria sendo nossa. Ele está trabalhando arduamente para que ela seja do Trump, mas agora começa uma disputa e essa disputa causa um racha. A Amazônia que quase foi entregue de uma forma muito diplomática, de mãos beijadas para o Trump, agora começa a ser disputada como sendo um espaço mundial, um espaço de todos os países, né? E aí, obviamente, o Trump, que ia ganhar sozinho, ele começa a entrar em pânico e o Bolsonaro começa a usar o argumento que ele usa contra todos os opositores. A esquerda é comunista, isso com o Macron. Mas, enfim, é o Bolsonaro que a gente conhece muito bem, né, Daphne? Pois é, eu queria dar aqui uma boa tarde para o pessoal. Lea Okiseaberg, eu espero ter pronunciado certo. Isel Pinheiro, que está sempre aqui com a gente. Lea Rachi, Nedja Feitosa, Sônia Mourão também está sempre aqui com a gente. E o pessoal está aqui, gostou do Toma que o presidente é teu. Vocês podem falar isso para o próximo bolsominion que vocês encontrarem na rua e estiver arrependido, mas assim, eu não gosto muito dessa história de ficar culpando o povo não, porque o povo queria era votar no Lula, né, Léo? Mas aí prenderam o Lula, né, o povo ficou meio atordoado e acabou que o Bolsonaro ganhou. E o pessoal está perguntando se o Léo ao quadrado agora é às 17 horas, é só às quartas-feiras, porque às quartas-feiras o 247 tem um programa mais tarde com o Mercadante. Então, depois aqui do Léo ao quadrado, vocês continuem aqui no 247, porque a gente tem um programa com o Mercadante, que é o Brasil Primeiro. Bom, Léo, assim, não tem nem muito o que comentar, né? Não há nenhuma surpresa, Bolsonaro é racista, o Bolsonaro quer entregar a Amazônia, ou está pouco se lixando para a Amazônia, está fazendo política aí para grande produtor de terra na Amazônia, ou querendo simplesmente doar a Amazônia, a gente não sabe bem, mas a gente já sabe que ele é entreguista. Então, eu acho que a gente já pode, de repente, ir passando aqui para uma outra pauta, né? Em relação, né, uma outra pauta, mas em relação também à Amazônia, né? Essa reação contra o Bolsonaro da devastação da Amazônia levou a marcas internacionais como Timberland, Vans e Kipling suspenderem a compra do couro brasileiro, né? É uma decisão tomada em reação a essa ação promovida pelo agronegócio, né, que é incentivada pelo Jair Bolsonaro, e a gente ainda não sabe o tamanho do prejuízo que a gente vai tomar com esse boicote que estão fazendo aí ao couro brasileiro. E aí dá vontade de falar para esses pecuaristas assim, toma que o presidente é teu, né, Léo? Exatamente, Daphne. Olha, estamos vivendo agora um momento de muitas incertezas, porque a gente tem, nesse momento, o boicote
E não é um boicote desorganizado de algumas pessoas, de grupos ambientais. Não, é um boicote organizado de grandes empresas. Isso pode culminar, obviamente, numa política de embargo. E numa política de embargo, a gente vai conseguir uma das coisas que o Bolsonaro sempre criticou, que é venezuelizar o Brasil. O Bolsonaro que tanto criticou a Venezuela, que sofre exatamente por um embargo, o Bolsonaro que tanto criticou Cuba, que sofre exatamente um embargo econômico, por isso que tem essas dificuldades, o Bolsonaro está caminhando com o Brasil em direção à venezuelização, em direção ao embargo. As pessoas precisam entender que o embargo pode acontecer, não é somente porque o país tem um regime comunista, não. O regime ser ditatorial, ser democrático, ser comunista ou não, isso nem interessa muito aos Estados Unidos, até porque, quando a gente pensa na Arábia Saudita, a gente sabe que não tem um regime democrático na Arábia Saudita. O que interessa aos Estados Unidos é como eles podem pirraçar o país com embargo para tomar recursos. Agora, no caso do Brasil, o Brasil procurou um outro caminho para ter embargo. O Brasil procurou um caminho da destruição ambiental, um caminho de um presidente completamente sem percepção das idiotices que tem realizado. Eu volto a dizer, o Bolsonaro não tem noção de como a estupidez dele o prejudica, porque nós estamos falando, por exemplo, do Macron, nessa disputa do Bolsonaro com o Macron, essa disputa de egos, nós estamos falando de um cara que está à frente de um país que é uma potência nuclear, de um país que tem condições, obviamente, de convencer outros países que embarguem o Brasil. O embargo funciona na forma da pirraça, Daphne. Como que os Estados Unidos conseguem destruir Cuba, destruir a Venezuela, destruir a Coreia do Norte? Eles falam de uma forma muito simples para empresas e países. Olha, você até pode fazer negócio com Cuba, Coreia do Norte e Venezuela, mas assim você não vai poder fazer negócio com os Estados Unidos. É claro que qualquer banco, qualquer empresa, qualquer indústria vai preferir ter um relacionamento com os Estados Unidos por causa do potencial econômico do que com os países embargados. Então, os Estados Unidos conseguem, dessa forma, destruírem a economia desses países. E não é, a gente fala sempre esses três, mas tem embargos a outros países ao redor do mundo. Então, o que é o grande problema que a gente vive nesse momento? Um problema seríssimo. Podemos ir para essa política de embargo, porque da mesma forma que os Estados Unidos têm esse poder de pressionar empresas para que não façam negócios com o Brasil, a França também tem. Então, estamos fazendo... O Bolsonaro conseguiu fazer tudo que ele mais usou para amedrontar os seus eleitores. Ele conseguiu criar um isolamento do Brasil, ele conseguiu diminuir o tamanho do brasileiro fora do Brasil, e agora ele está conseguindo caminhar com o Brasil para essas políticas de embargo. Tudo que ele mais amedrontou. Podemos dizer que só falta, Daphne, o Bolsonaro colocar o kit gay nas escolas e ordenar a fabricação em massa de mamadeiras eróticas. Porque, dentre as coisas que o Bolsonaro usou como políticas de campanha que ele prometeu combater, ele já fez absolutamente tudo. Só falta kit gay nas escolas e mamadeira erótica. Fora isso, todas as promessas que o Bolsonaro fez de combate a isso ou aquilo, ele se tornou o isso ou aquilo. Ô, Léo, desculpa, eu estava sem microfone. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabe que a ministra da Agricultura da Alemanha ameaçou suspender o acordo da União Europeia, Mercosul, por causa desses incêndios também, né? O nome dela é Julia Klöckner. Ela ameaçou impor consequências ao Brasil em razão dos incêndios florestais que devastam a Amazônia, incluindo rever o apoio da Alemanha à ratificação do acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul. O Brasil se comprometeu com o manejo florestal sustentável quando fechou o acordo com o Mercosul. Se o país não cumprir essa obrigação, não assistiremos isso passivamente, afirmou essa ministra alemã da Agricultura. Na verdade, esse acordo não era muito bom para o Brasil, né? Mas, enfim, é mais aí uma pista de que a União Europeia, os países estrangeiros estão metendo o bedelho, né, aqui na política, porque o Bolsonaro não
tem, como disse o próprio Macron, ele não tem o nível para ser o presidente, né? Enfim, não sei o que você acha disso. Obviamente, o Bolsonaro ele não tem o nível para ser um chefe de Estado. O Bolsonaro é um interventor. É muito importante que as pessoas entendam a diferença. Bolsonaro não é presidente do Brasil. Bolsonaro é um interventor pelos Estados Unidos. Ele intervém na política brasileira em favor dos Estados Unidos e em favor de Israel. Podemos dizer que o Bolsonaro é um interventor que representa os interesses de grupos financeiros que transitam entre Estados Unidos e Israel. O Bolsonaro, se ele fosse presidente, ele obviamente teria uma postura completamente diferente, mas como interventor, às vezes usar essas coisas esdrúxulas, essas cortinas de fumaça, essas aberrações, é até interessante, porque ele consegue desviar o foco, né? Podemos dizer que o Bolsonaro, se a gente tentasse contextualizar na história, o Bolsonaro poderia ser contextualizado por Herodes, né? Como que a gente busca um personagem histórico que consegue contextualizar o Bolsonaro de uma forma perfeita? O Herodes, exatamente porque é um governante retirado daquele povo, mas que governa aquele povo segundo os interesses do povo que colonizou o povo daquele governante. Ficou povo demais, mas é mais ou menos assim. O Bolsonaro governa o Brasil para os Estados Unidos e não para o povo brasileiro. Nessa política de governar o Brasil para os Estados Unidos, um cara com essa postura estúpida é até interessante, porque as pessoas vão estar sempre preocupadas com qual será a próxima idiotice do Bolsonaro e não vão prestar atenção nas estatais que estão sendo vendidas, nas riquezas que estão sendo entregues, e essa cortina de fumaça funciona muito bem. Então, o Bolsonaro, ele não é um problema para quem colocou ele no poder. Para quem colocou ele no poder, ele é até interessante dessa forma. O Bolsonaro é um espetáculo midiático. O Bolsonaro só não é bom para o trabalhador brasileiro. Porque, olha, para a imprensa ele é fantástico. Quando ele desrespeita um jornalista, aquele jornalista está feio. É o presidente desrespeitando o jornalista. Quando ele lacra com suas bobagens na internet, ele, obviamente, cria uma oportunidade para que todos divulguem aquelas bobagens. Então, o Bolsonaro é, sem sombra de dúvidas, um petisco para a imprensa, um petisco para a esquerda que se divulga através do Bolsonaro. É mais ou menos assim, olha, vocês escolheram coisa errada, estão vendo? Todo dia o Bolsonaro consegue dar essa oportunidade para a esquerda na política para mostrar para as pessoas que a direita não dá certo. O Bolsonaro só não é bom para o povo trabalhador brasileiro. E o problema é que esse povo trabalhador é mais de 90% da população. Esse é o grande problema. Se esse povo não perceber isso, não vai ser dos 1% privilegiados que vai vir uma reação contra o Bolsonaro. Claro que não. A gente passando vergonha a débito, a crédito, no boleto, como diria Andréa Truz, né? Muito. E o New York Times considerando o Bolsonaro o pior presidente do mundo, o menor, o mais insignificante, enfim. E aí o Bolsonaro vai abrir mais a boca dele, enfim, aquilo que ele chama de boca, mas que deveria ser chamado de outra coisa, dizendo que ele está inconformado com essa repercussão que está tendo, enfim, dessa coisa da devastação da Amazônia, porque isso é um absurdo, isso é só uma briga entre a esquerda e a direita, falando sobre a crise dele com o presidente da França, Emmanuel Macron. Então, que o Macron só ganhou força porque ele é de esquerda, e o Bolsonaro se disse, ele é de esquerda e eu sou de centro-direita. Então, assim, é uma percepção da realidade que eu queria saber. O Bolsonaro disse que ele é de centro-direita? Disse. Que tentativa de se adaptação ao momento, né? O Bolsonaro tá aos poucos tentando virar um menino educado. O Bolsonaro tá aos poucos tentando sair da extrema-direita, caminhar para centro-direita. Daqui a pouco o Bolsonaro vai se colocar como o moderado, o de centro. Eu, que luto pelos direitos dos trabalhadores, mas tento também criar boas condições para os empresários, né? Eu faço realmente o equilíbrio, eu sou o pacificador. Olha, daqui a pouco o Bolsonaro vai começar a pedir mais amor, mais compreensão.
Não se assustem se o Bolsonaro sair qualquer dia desses com a camisa dos direitos humanos. Só falta isso agora. Sabe quem inaugurou isso, essa adaptação? Foi o Alexandre Frota, que saiu do PSL e foi para o PSDB, né? Ele também foi se adaptando, né? Agora ele é de um partido de centro-direita, né? A gente sabe que o PSDB é de direita, mas gosta de ter esse título aí de centro, né? De centro. O Frota é um caso à parte, né, Daphne? O Frota é um cara que ele sempre sonhou em chegar na elite de alguma coisa. Ele, como ator, ele fez tudo a vida inteira para chegar na elite, pelo menos a elite percebida pela sociedade, das artes cênicas brasileiras, que seria a Rede Globo. Ele nunca conseguiu, porque ele sempre foi péssimo ator. E agora, na política, ele chega pela retaguarda, ele chega pelo esgoto, conseguiu passar pelo ralo, e depois de ter chegado pelo esgoto e passado pelo ralo, ele acha que chegou na sala de estar, porque ele imagina que o PSDB seja aí a elite máxima da política brasileira. Mas o que ele não percebeu é que ele saiu de um ralo e entrou no vaso, ou seja, ele continua no esgoto, porque o PSDB, ele até pode ser o partido dos ricos, a gente precisa concordar com isso, mas o PSDB nunca vai reconhecer o Frota como elite. Isso é uma característica da elite. Para ser elite, você não tem que estar no partido ou ter um título de deputado. Para ser elite, você tem que ter vindo de famílias de elite. É uma coisa completamente diferente. O Frota pode ter poder de voto como deputado, pode ter uma graninha, pode ser conhecido e pode até ter prótese peniana, mas uma coisa o Frota não tem, que é título de nobreza. Simples assim. Então ele sempre vai ser poodle das elites. Coisa que ele nunca vai ser é elite. Então quem nasce para Frota pode chegar até se filiar ao PSDB, mas nunca vai ser um Aécio Neves, nunca vai ser um Alckmin, nunca vai ser um Dória, vai ser um Frota. Ou seja, tá lá no mesmo lote, mas vai ter que dormir na casinha de cachorro. Nunca vai ser parte da elite brasileira. Ô, Léo, hoje você tá danado, você tá cruel, hein? Doeu até em mim. Hoje você foi bem cruel com o Frota. Olha que eu não sou de ter pena, não, mas eu fiquei com pena do Frota agora. Você foi assim, na jugular. Não, é porque o povo agora começa a ter um pouquinho de amor ao Frota, porque tá falando mal do Bolsonaro. E aquela coisa acaba acontecendo mesmo sem a gente perceber. Aquela coisa, se tem um inimigo em comum, tem um pouquinho de amizade, mas o Frota não me engana. O Frota não é inimigo do Bolsonaro. O Frota é inimigo do fato do Bolsonaro não ter colocado ele na panelinha. Da mesma forma que o Frota sempre quis estar na Globo, e ao chegar ao Congresso ele tentou lutar com a Globo porque ele não conseguiu estar na panelinha. O problema do Frota com o PSL é que o Bolsonaro não colocou ele dentro da presidência da República com algum cargo. Ele queria ser alguma coisa. Então ele não me engana, ele não se adaptou, ele pirraçou. O que é bem diferente. Então, não precisem amar o Frota como uma pessoa que hoje critica o Bolsonaro. Ele não critica o Bolsonaro por nós. Ele critica o Bolsonaro pela humilhação dele não ter tido a oportunidade de entrar na panelinha. Há poucos anos atrás ele estava criticando o MBL, porque o MBL meteu o pé na bunda dele. Então, assim, o Frota é egoísta. O Frota é a representação máxima de um cara que veio de uma situação que não é de uma situação de elite e tem esse comportamento de um comportamento de um Dallagnol, que consegue ser o cara que não tem um pingo de empatia, não tem um pingo de amor ao próximo. Então, nunca pensem que o fato do Frota estar contra o Bolsonaro significa que ele pode estar melhorando. Não, ele está tentando pirraçar o Bolsonaro porque ele não foi convidado para a panelinha. Exatamente, o pessoal tá aqui, isso, Léo, isso mesmo, o Mineirinho tá danado, a Sil tá dizendo, Léozinho é realista, enfim, todo mundo achando que você arrasou com a crueldade aí com o Frota. Eu também acho, gente. Enfim, deixa eu ler aqui os comentários, né? A Sônia Mourão está dizendo, a Amazônia fica, Bolsonaro sai, fora Bolsonaro. O Bartol está dizendo, o Bozo detesta tanto a Amazônia que entregou para os Estados Unidos a base de Alcântara. Então, lembrando aqui da base de Alcântara, o pessoal dizendo que o Bolsonaro é boca de latrina, a Ana Azor está dizendo isso, o pessoal está reclamando um pouquinho aqui do horário, mas, gente, é isso mesmo, quarta-feira é sempre mais cedo, ou na maioria das vezes mais cedo, só não é mais cedo quando não tem o programa do Mercadante.
E o Luiz Preza está dizendo, Frota queria ser o porta-saco do Bolsonaro. Gente, desculpa, achei engraçado, eu tinha que ler essa. Vamos continuar aqui com as coisas sérias, né? Bom, hoje essa situação aí do STF, que anulou a sentença do Aldemir Bendini, né, que foi anulada hoje. Esse Aldemir Bendini, ele era ex-presidente da Petrobras, né? Peraí, é isso mesmo? Ex-presidente da Petrobras, e hoje o STF anulou uma sentença dele, porque a defesa dele alegou que as alegações finais, né, ocorreram ao mesmo tempo, né? Então, para a defesa do Aldemir Bendini, o juiz deve ouvir primeiro as alegações dos delatores e depois dos demais réus, né? Então, a pessoa que fez delação premiada tinha que ser ouvido primeiro, para aqueles que não delataram, para que eles pudessem preparar a defesa deles. E foi tudo ao mesmo tempo. Então, por conta disso, essa sentença do Aldemir Bendini foi anulada na terça-feira pelo STF, e isso abriu um precedente para a defesa do Lula pedir anulação também pela sentença do caso de Atibaia, porque o negócio é o seguinte, parece que, da mesma forma que ocorreu esse julgamento, né, e essas alegações que aconteceram no caso do Bendini, também aconteceu no caso do Lula. Então, cria-se aí um precedente de que o STF concordou que estava errado, que a sentença do Moro estava errado, e, enfim, aí tem essa agora do sítio de Atibaia, que é a Gabriela Hard, né? Então, em novembro do ano passado, a juíza Gabriela Hard fixou o prazo de 10 dias para as defesas apresentarem essas manifestações, sem distinguir entre delatores e delatados sobre protestos da defesa de Lula. Então, a Gabriela Hard fez a mesma coisa que o Moro fez no caso Bendini. A ilegalidade da fixação dos mesmos prazos para delatores e delatados foi uma constante ao longo da Lava Jato, o que pode levar a uma enxurrada de anulações das sentenças de Moro e de Hard. Léo, você acha que agora, com esse julgamento aí do STF, o Lula tem alguma chance de ter essa anulação? Porque hoje a defesa do Lula entrou com um pedido mostrando que o STF anulou o julgamento do Moro, né? Então, está pedindo a mesma coisa. Então, abriu precedente. O que você acha disso? Você que é formado nisso, né? Daphne, eu ainda não sou formado, sou estudante, mas eu sou uma pessoa que sempre percebi poderosos como grandes picaretas, então eu tenho um pé atrás com o ser humano há muito tempo, né, principalmente esses poderosos aí. Aí eu acabei me formando na Escola da Vida em detector de picaretagem. Então eu gostaria que você dissesse se você quer realmente que eu diga a minha impressão a respeito de tudo isso que está acontecendo. Ou se eu quero que você diga a sua impressão, porque outro dia o Léo me perguntou se eu achava que o Lula ia ser liberado. Eu acho que não. Acho que eles vão inventar alguma coisa, mas eu sou muito pessimista. Eu quero que você fale o que você acha. Porque agora... Eu acho... Bom, deveria, né? Eu vou falar o ponto de vista que eu tenho. Eu vou falar, obviamente, uma coisa que parece que é boa, mas eu vou mostrar para você que não é uma coisa muito boa. O que a gente tem nesse momento, Daphne, é um interesse que, obviamente, é um interesse extremamente complexo e conflitante, é um interesse muito profundo, processual, a respeito do que está acontecendo. Coisas que estão em jogo nesse momento são anulações de processos. Isso chama-se error em procedendo no direito. Quando o procedimento está errado, o processo pode ser anulado por um erro de procedimento. Esse erro em procedendo, ele
é uma anulação do processo do tipo mais frágil que existe. O error procedendo, ele não entra na parte mais importante, que é a suspeição do juiz. É como se o juiz tivesse errado na... Não, como não? É mais ou menos assim. Eu vou explicar para você o que acontece tecnicamente, depois eu vou entrar na parte da ultra mega pilantragem da coisa. Veja bem. O erro procedendo que eles estão tocando no assunto nesse momento é como se fosse a forma mais frágil de anular uma sentença sem atacar a má-fé do juiz. É querer dizer que o juiz teve um errinho, e por causa desse errinho a sentença pode ser anulada. Sim, ela pode ser anulada. Mas a gente não está nesse momento cogitando somente a anulação da sentença do ex-presidente Lula. Claro que o Lula livre é muito importante, mas nesse momento cogita-se uma coisa muito importante: suspeição do Moro. Olha, a suspeição do Moro implica em todos os processos do Moro contra o ex-presidente Lula, todos os atos decisórios do Moro nos processos do ex-presidente Lula. Agora, o erro procedendo, se realmente esse erro procedendo bem levinho for utilizado para anulação dos processos, a gente pode dizer que o Bolsonaro continua, entre aspas, legítimo. Como assim? Veja bem, se o Moro é realmente um cara que agiu por má fé contra o ex-presidente Lula com a finalidade de dopar o processo eleitoral, se alguém tem dúvidas disso, eu recomendo um psiquiatra. Se alguém tem dúvidas que o Moro agiu realmente para modificar o processo eleitoral, eu recomendo de duas coisas. Olha, se você tiver algum problema em procurar um psiquiatra para se tratar, eu recomendo a utilização do vaso sanitário. Você enfia a cabeça lá e aperta e dá descarga, porque realmente você está com problemas sérios e esse planeta não te comporta mais. Então, se a pessoa não tem essa dúvida, se a pessoa entende realmente o que está acontecendo, o que eu vejo nesse momento é um malabarismo do STF para tentar atacar a prisão do ex-presidente Lula e, com isso, conseguir apaziguar a sociedade brasileira, conseguir fazer a sociedade ficar quieta, mas sem tocar no mandato do Bolsonaro, sem tocar nas eleições. Porque, olha, quando a gente pensa que a Operação Lava Jato trabalhou a prisão do Lula para modificar o resultado eleitoral, a gente tem imediatamente uma percepção muito clara que as eleições precisam ser anuladas. Olha, eleições gerais. Até porque a prisão do ex-presidente Lula modificou a intenção de votos para deputados, para senadores e para governadores. Afinal de contas, o PT não era o partido mais corrupto do mundo, né? Então muitas pessoas deixaram de ser eleitas, ou seja, a convicção do eleitor foi formada a partir de mentiras. Se a convicção do eleitor foi formada a partir de mentiras, obviamente, isso é uma coisa que o Portal Saber Direito está participando aqui, a gente pode falar uma coisa muito simples. Olha, o contrato que aconteceu no processo eleitoral, ele foi um contrato maculado por vício. Vício porque a população ela não tinha digamos que um conhecimento adequado a respeito daquilo que ela estava comprando. Então, a população comprou um produto errado. Ou seja, teve uma proposta assim errada no momento eleitoral, estava tudo errado. Então as eleições precisam ser anuladas, né? Eu fiz uma analogia ao direito do consumidor aqui, ao direito civil, Daphne, só para mostrar como é fácil a gente mostrar que essas eleições precisam ser anuladas, porque o consentimento do eleitor em decidir deputados, senadores, governadores e presidente da República, esse consentimento ele foi maculado por um processo de dopagem eleitoral promovido por procuradores e por juízes da Lava Jato que estavam trabalhando politicamente. Mas se você não declara através da suspeição do Moro que isso aconteceu, você não abre brechas para contestar o processo eleitoral. Então, se você entra não na suspeição do Moro, mas numa anulação através de um erro procedendo, olha, porque o Moro deveria ter dado um prazo um pouco maior, ele não deu. Então, vamos libertar o Lula por isso. Está anulado. Você não toca no Moro. Então, o que eu vejo nesse momento é sim a possibilidade do Lula ser solto. E digo mais,
O STF está criando uma saída para não ter que tocar nas eleições. E agora eu acredito na possibilidade do Lula livre, porque agora eu consigo ver que o STF está tendo coragem de anular os processos do Sérgio Moro, achando escapatórias para isso. Por que eu acho que o Lula pode ser liberto nesse momento? Porque libertar o Lula vai desmobilizar a Lava Jato, a Vaza Jato, libertar o Lula vai desmobilizar as pessoas que estão lutando por Lula livre, pessoas que estão lutando pela prisão do Sérgio Moro, pela prisão do Dallagnol. Ou seja, libertar o Lula nesse momento é uma forma de fazer um novo grande acordo nacional agora com a população. Para quê? Para estancar a sangria, que nesse momento se chama Vaza Jato. Então, pela primeira vez eu vejo o STF trabalhando realmente para libertar o Lula e manter o povo brasileiro preso em eleições fraudulentas. Essa é, obviamente, uma visão que eu tenho a partir de um STF que começa a anular as sentenças do Sérgio Moro, o mesmo STF que não tem dúvidas que todo o processo da Lava Jato foi um processo eleitoreiro, o mesmo STF que não teria problemas em ter anulado antes, mas agora ele começa a anular, mas sempre achando escapatórias para não tocar no Sérgio Moro, porque o Sérgio Moro, se for tocado, automaticamente toca-se no processo eleitoral e com isso contesta-se tudo que esses deputados e esses senadores fizeram até hoje nesse Congresso, aprovando leis extremamente antipovo. Maravilhoso, Léo. Agora você me convenceu, tá? Tô me sentindo bem melhor. E aí eu te pergunto, né? Outra coisa que tá rolando muito por aí. Você acha que o Lula corre risco fora da cadeia? Você acha que eles vão tentar, de alguma forma, eles podem atacar a saúde do Lula, fazer de uma maneira que... Enfim, você acha que o Lula corre risco? É uma coisa que a gente fala muito, né, aqui no chat, que o pessoal comenta muito. Mas antes de você falar, eu só queria dar uma lida aqui no superchat, agradecer da Dora Rosa Cruz. Na fritada dos ovos, como diz você, Léo, é também uma forma de livrar o Moro da pecha da suspensão no processo do Lula. Exatamente, né? Então, assim, eles estão fazendo uma jogada de mestre, mas também queria ler outros comentários. A Flávia Mello diz que adora a gente juntos, então, obrigada, Flávia. A Elizabeth Oliveira diz, acho que o Moro não será posto em xeque, Léo, tu é fodástico. Vera Ventura diz, será que Queiroz ainda está entre nós? Não sei, acho que não. Ana Paula Paz de Moura diz, acertou, estopa, vão dar um jeito de soltar o Lula sem julgar a suspensão do Moro. E acho que é isso que eu queria ler. Então, gente, vocês, por favor, que estão aí, deem like aí, compartilhem a live, quem puder, tornem-se membro da TV 247, quem puder, façam assinatura solidária. Então, Léo, você acha que o Lula... Se ele for solto, ele corre risco, ele vai ficar seguro, porque ele vai estar já dentro do jogo político e a direita finalmente vai esquecer essa coisa de anular a eleição, de fraude, e esse assunto da Lava Jato vai morrer. O que você acha? Então, Daphne, essa é uma pergunta bem complexa, porque o que a gente precisa pensar nesse momento é o seguinte... Qual a expectativa? E isso é uma pergunta de $1 milhão. São essas perguntas que as pessoas se fazem na hora de decidir se vão comprar ações de um determinado lugar, se vão investir no dólar, o que vão fazer no mercado. Então, se eu tivesse uma certeza para isso, eu me tornaria um investidor da Bolsa e faria bilhões, né, como a menina do Empíricos, que conseguiu de R$10 chegar a R$1 trilhão, assim, em alguns meses. Mas, enfim, né, tirando essa palhaçada dessa bobeira que saiu aí na internet, o que eu penso nesse momento é qual a expectativa dos banqueiros em relação às estatais. Porque com esse esclarecimento a respeito da Lava Jato como sendo um processo eleitoral, se existe uma expectativa na cabeça dos banqueiros que eles vão continuar tomando patrimônio nacional e vão realmente manter esse patrimônio, que nesse momento muitos já começam a pensar, mas o que adianta eu comprar essa estatal se ela pode ser reestatizada, né? A percepção de falta de legitimidade do Bolsonaro já começa a gerar um certo medo
E esse medo, obviamente, faz com que os compradores aproveitem essa oportunidade para jogar o preço lá para baixo. Eles não vão deixar de comprar, só não vão pagar o que pagariam antes. Qual a expectativa que os banqueiros têm de reduzir ainda mais os direitos trabalhistas, de aprovarem a reforma da Previdência? Será que o Lula vai sair e vai barrar a reforma da Previdência? O que eu vejo é um STF que vai pautar a decisão a respeito da liberdade do Lula somente para depois de aprovada a reforma da Previdência. E ainda que o Lula prometa, isso é importante que as pessoas entendam para que ninguém se iluda, pelo menos aqui nesse programa. O Lula pode até prometer que ele vai revogar a reforma da Previdência, mas para revogar uma PEC somente com outra PEC. Isso vai precisar de uma maioria qualificada no Congresso, o que significa que o Lula vai ter que levar 3/5, né, de senadores, 3/5 de deputados junto com ele quando as eleições acontecerem. Então, eu não imagino que os banqueiros se sentirão ameaçados com o Lula revogar a reforma da Previdência. O que significa que se a reforma da Previdência passa, os banqueiros já estão saciados. Aí vão ter, obviamente, grandes empresários que estão de olho nas estatais brasileiras. Tem empresários que entraram de gaiato conseguindo, por exemplo, intermediação de bilhões, como é o caso dessa empresa que está ligada à família do Bolsonaro, que conseguiu intermediar a compra da energia de Itaipu. São todas essas empresas potenciais contratantes da morte do ex-presidente Lula. Então a gente precisa ter isso na consciência. O Lula é um obstáculo para a tomada do patrimônio nacional. Ele é um obstáculo. Então, o Lula corre risco? Sim. Principalmente porque a esquerda está errando demais em não conseguir explicar o que está acontecendo no Brasil para as polícias e para as Forças Armadas. Se a gente imagina que o Lula era ofendido por carcereiros da Polícia Federal, ou seja, pessoas que o Lula mais protegeu, que são os policiais brasileiros, a gente percebe que tem uma falta de conhecimento na cabeça dessas pessoas. Né? De imaginar que pessoas da Polícia Federal, como o famoso japonês da Federal, né, que depois quis ir conversar com o ex-presidente Lula, mas durante o processo da Lava Jato eles tinham orgulho de levar as pessoas presas. Olha, vamos cair na real. Tem um erro de comunicação, esse erro de comunicação fragiliza, obviamente, o ex-presidente Lula, porque cria na cabeça de policiais e de pessoas das Forças Armadas a ideia de que o Lula seria um inimigo. Então ele corre risco. Agora, é um risco que se corre sendo um ex-presidente da República que teve coragem de deixar de governar para os bancos para governar para o povo, né? Isso é absolutamente normal, é inerente à profissão. Léo, é isso aí. Deixa eu dar uma lidinha aqui nos nossos comentários. O J. Roberto de Angra está dizendo que ele faz a parte dele e que eu não leio o que ele pergunta. Então, Roberto, por favor, manda de novo a sua pergunta, porque eu passou batido aqui, é muito comentário e eu não consegui ler. José Geraldo Rezende, essa é uma guerra com envolvimento da geopolítica internacional e, para isso, parte da sociedade foi envenenada contra o PT e a esquerda. Não dá para vencer essa batalha com bom mocígio. Concordo com ele. O Edson San está dizendo, viver é correr riscos. Lula não tem medo da vida. Pois é, não tem medo mesmo, e é por isso que eu acho que a gente teme um pouco pela vida do Lula, porque como ele agora já não tem mais tanto a perder, né? Ele já perdeu o Neto, já perdeu a Dona Marisa, ele está lá, ficou preso esse tempo todo, né? E ele está vindo com muita força. Eu vejo as coisas que o Lula fala agora nas entrevistas, a última entrevista que ele deu ao 247, imperdível, gente. Foi muito boa, e ele vem assim, ele tá danado, o Lula, sabe? Ele está querendo realmente... talvez fazer as coisas que ele não conseguiu fazer das outras vezes, ele está querendo viajar ao Brasil, ele está querendo visitar o Papa, ele está querendo ganhar de novo, né, o que tiraram dele. Eu acho isso muito bom, mas ao mesmo tempo é muito perigoso, né? A Flávia Mello está dizendo aqui, o Salles foi bater no hospital essa noite, está estressado. Então, o Salles está estressado, é para ficar estressado mesmo, viu, Salles? A Vera Palma está dizendo, os militares dizem que ainda não acabaram com o PT. Fiquei chocada e muito preocupada com a integridade do presidente Lula. E a Severina Galdini diz, é muita responsabilidade jogada nas costas de Lula, pegará o país despedaçado. Exatamente, né? Enfim.
Mas aí, então, de novo, o Roberto, se quiser, manda a pergunta de novo, que eu vou tentar achar aqui, mas tá difícil. Então, Léo, a gente está quase acabando aqui o nosso tempo, mas aí eu só queria falar duas declarações que a gente teve hoje na imprensa. Uma foi do Noam Chomsky, que diz que com Lula o Brasil era respeitado e agora é motivo de chacota, né? O filósofo e linguista Noam Chomsky, professor emérito do Massachusetts Institute of Technology e professor da Universidade do Arizona, disse a uma entrevista na Folha de São Paulo que nos tempos em que o Brasil foi governado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, era um país respeitado no mundo. Lula era, abre aspas, Lula era um dos principais estadistas no palco global. E ele agora lamenta que o Brasil tenha virado motivo de chacota. E a outra declaração foi do próprio irmão do Lula, né, o Frei Chico, que disse que esses procuradores da Lava Jato trataram o ex-presidente como cachorro. Abre aspas, palavras do Frei Chico. Você pode ter pavor de seu adversário, mas não tratá-lo como objeto, como cachorro. A Lava Jato tratou todos assim. Nunca imaginei que poderia chegar a tal ponto. E antes de passar a palavra para você, eu vou dar uma lida aqui e agradecer o superchat da Dora Rosa Cruz, que diz: Léo, mas o processo da suspensão do Moro já está pautado antes. Achei que esse motivo com Bendini fosse uma forma de fazer um arrudeio. Então, o pessoal está dizendo aqui, o Fred Jorge dizendo que o Lula mandava em tudo, e o Roberto está dizendo que a pergunta dele era sobre o outro tema que já passou. Então, você me desculpe, Roberto, eu vou tentar ficar atenta ao seu nome da próxima vez. Léo, o que você tem a comentar sobre esses comentários de Chomsky e Frei Chico? Eu concordo muito, Daphne. O Brasil, ele se tornou um país para o resto do mundo como esse presidente Lula. Não que os países menores não sejam países, são países, têm lá seu direito de autodeterminação, mas não tem nenhum tipo de expressão internacional, né? Olha, e o Brasil estava conquistando isso aos poucos. Eu lembro que uma das coisas que eu mais fiquei impressionado foi quando eu estava conversando com uma pessoa da Inglaterra no trabalho, e eu falei que, olha, das vantagens, né, da Inglaterra reconhecer imediatamente os títulos universitários brasileiros, porque a Inglaterra tem um órgão, uma burocracia muito menor que a brasileira, né, tem um órgão que chama NARI, que pega o diploma brasileiro e dá uma equivalência. E a pessoa me perguntou, olha, tem universidades no Brasil? Então, assim, a percepção fora do Brasil a respeito do Brasil, ela ainda é a percepção que o Dória conseguiu fazer, e agora, obviamente, é uma percepção mais bolsonarizada, né? A percepção que a gente tinha era de um país, obviamente, país do futebol e também país da prostituição. Mas, entre os chefes de Estado, entre os empresários, né, digamos que no mundo mais comercial, o Brasil já era reconhecido como potência, países e empresas querendo comprar do Brasil, vender para o Brasil, querendo se relacionar com o Brasil. E o que estava faltando para a gente era exatamente isso. Olha, o Lula conseguiu tirar o Brasil do nada, levar o Brasil ao patamar de ser um grande parceiro comercial, produtos brasileiros, vender para o Brasil e etc. Só faltava esse reconhecimento da potência do povo brasileiro. Era só isso que faltava. Era o último estágio de promover o Brasil no resto do mundo como um país desenvolvido, porque o Brasil já era reconhecido como um país, como potência econômica, só faltava, olha, o Brasil produz pessoas inteligentes, sim, o Brasil produz cultura, o Brasil produz muito mais do que tão somente café e outros gêneros que vocês têm costume de comprar dos brasileiros. Olha, tá vendo essa máquina aqui produzida no Brasil, esse dispositivo aqui, ó, utilizado, por exemplo, existem algumas empresas fora do Brasil que compravam peças da Embraer. Então, esse último ponto, que é o ponto que faltou, ele retrocedeu imediatamente quando o Brasil votou no Bolsonaro e agora isso começa a ser anulado. Esse Brasil que era um parceirão para fazer negócios, agora é um Brasil que destrói a Amazônia. Esse Brasil que era um parceirão de onde buscar matérias-primas, agora está sendo boicotado por algumas empresas,
porque não respeita o meio ambiente. Esse Brasil, que era um grande fornecedor de produtos, né, muitos países simplesmente definiram o Brasil como um fornecedor de produtos, seja atividades aí de serviço, como construção civil, como alguns produtos que eram produtos especializados, como a carne halal. O Brasil foi substituído, a Lava Jato quebrou a indústria da construção civil brasileira e, aos poucos, está sendo substituído no mercado de carne halal, porque o Bolsonaro desrespeitou os árabes. Então, sim, tem um período em que o Brasil foi país para o resto dos países, é durante o governo do ex-presidente Lula e durante o governo da Dilma. Agora, durante o governo do Bolsonaro, o Brasil não é respeitado, porque o Brasil nem é reconhecido mais como país. Os governantes fazem vista grossa e não falam abertamente que não vão receber o Bolsonaro e que não querem conversar com o Bolsonaro sobre nada, porque no final da fritada dos ovos, o Bolsonaro é representante do povo brasileiro. Então, tomar uma atitude dessa contra o Bolsonaro é para os outros países tomar uma atitude contra o povo brasileiro. Exatamente o contrário do que pensa o Bolsonaro, que desrespeitou o presidente da França e tomou com isso uma atitude contra o povo francês, né? Obviamente contra todas as mulheres do mundo. Hoje o Brasil não é mais um país para o resto do mundo. O Brasil é um condado que destrói uma floresta importantíssima para o meio ambiente mundial. E eu volto, Daphne, antes que você encerre, eu volto às 10h30 com o Léo Stoppa ao vivo. Não vou encerrar ainda não, só vou fazer dar uma lida aqui nos comentários antes de encerrar. Léo, a minha experiência, eu morei muitos anos fora, vocês sabem, e a minha experiência foi um pouquinho diferente da sua. O pessoal respeitava muito o Brasil na época, vinham falar comigo, tinham assim, enfim, vinham falar, eu dei aula para o pessoal da Bombardier, então, pessoal que vinha fazer negócio no Brasil, e muitas pessoas da universidade em que eu estava, em que eu trabalhava, já tinham vindo ao Brasil e tudo, e sabiam do governo Lula e da Dilma. O Brasil é o país, na época, né, nesses 10 anos, mais ou menos, que eu morei fora, era o Brasil que tinha o melhor sistema de vacinação do mundo, reconhecidíssimo, tá, o sistema de vacinação do Brasil. Então, assim, alguém pergunta assim, vocês sabem dizer o que o Lula fez aqui no chat? Eu acho que o Léo poderia enumerar várias coisas que o Lula fez. O Lula fez universidade, né? O Lula fez 1000 coisas que melhoraram o Brasil, assim como a Dilma também. O Lula acabou com a desnutrição e a morte no infantil, a mortalidade infantil no Nordeste, levou a água para o sertão e para o Agreste. O Lula fez 1000 coisas, gente. Então, assim, tem essa experiência também de que o Brasil também era respeitado, né? E agora o Brasil, como diz o Chomsky, virou chacota. A Luzia Saraiva diz, eu queria saber a respeito do boicote do nosso corpo presidencial. A gente já falou disso, Luzia, o Léo falou disso mais cedo, então depois você volta o vídeo aí. O Darcísio Evaristo disse, boa tarde, amigos 247, Aracaju presente. Então, boa tarde, Darcísio, adoro Aracaju, é uma cidade linda que eu adoro. Luz Abaixo diz, o que os bolsominions não aceitam que o Lula faz parte da história do Brasil como o melhor presidente do governo para todos, concordo, e que ela diz que o Lula é o símbolo da paz, e a Luzia Saraiva diz que Lula foi o melhor presidente do Brasil, e isso ninguém pode retirar dele. E Viva a Vida diz, nós fomos respeitados e reconhecidos internacionalmente nos governos do PT. É isso aí. Então, Léo, queria saber se você tem mais algum comentário para fazer, além de lembrar que ele volta às 10h30 lá no canal do Stoppa. Daphne, eu vou ler um comentário aqui da End 1146, que ela enumerou algumas coisas, PIB de 7%, PAC 173 e FES, aqui Institutos Federais, 40 milhões fora da miséria, 20 milhões de empregos gerados e 18 universidades, né? Então são 173 institutos federais que têm cursos universitários também, né, muitos deles, e 18 universidades. E eu gostaria de lembrar que o Lula teve coragem de fazer aquilo que os governantes vindos do neoliberalismo jamais poderiam fazer, que é colocar essas coisas no orçamento. O orçamento público, que é exatamente onde o presidente pode atuar, ele é o conflito do processo
de tomada de decisão. No momento que o presidente chega ao poder, ele tem o dinheiro público para administrar, e a decisão de onde colocar esse dinheiro que causa o grande problema. O Lula poderia ter ficado na presidência e não ter incomodado os mais ricos se ele simplesmente tivesse mantido o programa Bolsa Família, atendendo poucas famílias, programa FIES atendendo poucas famílias, mas o que o Lula e a Dilma fizeram foi colocar muito dinheiro no atendimento dos mais pobres, foi colocar o petróleo como sendo um patrimônio da educação e da saúde brasileira. São essas atitudes que realmente incomodaram as elites. Então podemos dizer que é mais ou menos assim: o presidente chega para governar, ele tem um pote de dinheiro, então ele precisa decidir o que fazer com esse pote de dinheiro. Falar todas as coisas que o Lula fez é praticamente impossível, mas eu vou falar uma coisa que o Lula fez que é muito boa para nós, pessoas comuns, e que incomodou muito eles, banqueiros e grandes empresários. Ele pegou esse pote de dinheiro e falou: a maioria vai para os pobres. Basicamente foi isso que fez o Lula ser tão odiado aí por alguns banqueiros e alguns empresários. Ele pegou o dinheiro e falou: olha, o dinheiro público vai atender os mais pobres. E aí o pau quebrou. O problema é que muitos desses pobres ficaram classe média, agora estão aí defendendo o Bolsonaro, né? Mas faz parte, o Lula perdoa. Eu não perdoo não, Daphne, mas o Lula perdoa. Você fala assim, toma que o presidente é teu, né, Léo? Exatamente. A Indy 1146 escreveu aqui que ela estava pensando mais, aí ela lembrou: 2 milhões de estudantes a mais no ensino superior, 360 bilhões de reservas cambiais, pagou o FMI. Então, obrigada, Indy 1146. É isso aí, gente, vamos acabar aqui, porque todos os cachorros resolveram latir ao mesmo tempo. Até a próxima, e não percam, Léo, às 10h30 no canal do Estopa, e agora Mercadante no 247. Valeu, gente. Tchau.